naquele momento eu já queria ser físico. Hoje no Macaco Neutro Podcast, o físico Carlos Mendes do canal Afinal o que Somos Nós vai falar sobre EQM, experiência de quase morte. A consciência é física ou divina? Um bate-papo cabeça vai fazer você ter uma nova perspectiva sobre a morte. Esse episódio é patrocinado por Viva Pop. É isso aí, gente. Estamos aqui com o nosso querido criador do canal Afinal o que Somos Nós, Carlos Mendes Souza. Não. Carlos de Moura Ribeiro Mendes. O Souza, por quê? Eu não sei, Alguém sempre coloca, em algum podcast, coloca um Souza lá. Não. Já colocaram? Não, eu acho que erraram a pessoa. Não, já colocaram. E eu já vi. Não, apareceu Carlos de Moura. Isso. Carlos de Moura apareceu. Na Beatriz. Na doutora Beatriz? Não sei por quê, porque meu nome inteiro é Carlos de Moura Ribeiro Mendes. Esqueceram o Mendes, que é o mais legal. Mas eu sou Carlos Mendes, sei lá, mas eu sou qualquer coisa. Basta me chamar que eu tô aqui. O nosso querido instrumento de vida está aqui com a gente. Estamos aqui com o Dalto, com o Nelinho. Carlos, já trabalha com publicidade, é físico e trabalha com uma coisa que é extremamente importante hoje para o canal. Você faz uma pesquisa que é fora do contexto. E não é só para quem acha que acredita, mas como todos que estão ali são gratos por aquilo que você vem apresentando junto. Você começou, posso chamar de você, né? Óbvio. Você começou com o Dr. Amâncio, é isso? Dr. Edson Amâncio. Foi a partir dele ou foi alguma coisa que empurrou você para esse assunto que é EQM, experiência de quase morte? Na verdade, o primeiro empurrão eu recebi aos 5 anos de idade, quando eu pensei quando eu morresse eu teria asas. Que já foi uma certa pretensão da minha parte, né? Mas aos 12 anos eu tive uma crise existencial profunda que eu pensei que era morrer, achei que morrer era ficar sem pensar, tentei ficar sem pensar e pirei. Aí aos 13 anos antes disso, minha mãe, que só estudou em colégio de freira, meu pai, ateu, e então minha mãe me mandou conversar com o bispo, nada do que ele falou me convenceu. Aos 13 anos, eu já tinha desistido de ter respostas à minha volta. E aí, veja só, aos 13 anos eu estava em 1968. O homem pousou na Lua em 69. Naquela época, você abriu o jornal, você tinha fotos de astronautas. Aquilo me brilhava os olhos de uma forma como nada mais me fazia brilhar os olhos. E aí eu pensei, quem vai pousar na Lua talvez consiga me responder. Caramba, que coisa boa. O que é isso? Você começou a escrever para eles? Eu passei a escrever para a NASA. Uhum. Eu estudava inglês, fui na União Cultural, peguei um monte de 13, me lembro que eram 13 endereços, escrevia para todos e todos me responderam. Me mandaram, que coisa maravilhosa. Me mandaram, inclusive, comida desidratada que eles mandavam para os astronautas. Eles me trataram com muito carinho. Né? Eu tenho guardado até hoje, não a comida eu comi. Mas um gosto do quê? E era boa? Patê do quê? Eu esqueci de colocar água. Foi uma farofa. Mas vamos comer essa coisa. Mas eu imagino, me mandaram, eu tinha que saber qual era o gosto, né? Era ruim, tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo. E aí, mas naquele momento eu já queria ser físico. Né? Porque já que nada existe além da matéria, eu queria saber tudo que eu pudesse saber sobre o que de fato existe, que é a matéria. Né? E é verdade, eu tinha bastante facilidade com matemática. Então, na verdade, era a matéria da qual eu mais gostava.
eu sei que a gente está aqui com um matemático, né? E tem por que gostar da matemática, Mas- né? É encantador, é maravilhoso, é maravilhoso. Mas não conflita, né? Não tem conflito de interesses. Não. Tem só tiração de sarro de um com o outro. É isso que importa. Muita piadinha. O mais legal de tudo é isso, a tiração de sarro. A gente costuma falar que o que seria da matemática sem os físicos, né? E ao contrário também, né? Eles falam. Isso deixa eles falar. Deixa eles Fala deles, né? Não, mas fazendo só um parênteses, eu tenho um pensamento que eu acho que você vai compactuar. Eu falo assim, a gente tem ciências que dependem da existência humana. História depende da existência humana, né? A gente tem ciências que dependem da existência do universo. Química, geologia e assim por diante, né? Da Terra e do universo. E a física também. Mas mesmo depois, se não existisse o universo, a matemática continuaria existindo. A consistência lógica da matemática, ela não depende de consciência. Ela não depende do universo, ela não depende da matéria para existir. O que você acha disso? E eu acho que ele vai levantar e vai embora agora. Você acabou de mandar ele embora do programa. Deixa eu ouvir a opinião do Carlos. A minha resposta é totalmente de entrega, porque a Mary Corrêa, que é de Santos, né, uma professora de mais de 30 anos, e ela lecionou, e ela teve uma experiência de quase morte maravilhosa, né, e ela ouviu, durante a experiência, que tudo é matemática. Eu assisti, eu lembrei. Leonardo da Lembrei Vinci agora. dizia, tudo na natureza É. pode ser descrito de forma matemática, É. absolutamente tudo. E eu falei, mas assim, mesmo amor, então eu preciso ressignificar a matemática. Ou seja, não é essa que você estudou, deve ser outra matemática. Não, pelo contrário, é justamente essa que eu estudo, porque na escola, né, a gente estuda o que o pessoal chama de matemática aplicada, que é a matemática sendo aplicada à física, à biologia e outras coisas. A matemática pura mesmo, ela é muito mais ligada à filosofia, ao raciocínio matemático, ao pensamento matemático, ela é muito mais abstrata. Então as pessoas às vezes têm uma visão da matemática bastante palpável, número. Na universidade de matemática a gente não vê número, entendeu? A gente vê ideias. E uma coisa bem legal é que lá na Unicamp, os institutos eles são ligados de acordo com a sua proximidade conceitual. Então, a biologia é do lado do Instituto de Química, porque, de certa forma, a química Sim. aplicada vira biologia. A química é ligada na faculdade de física, porque física e química, né, no nível subatômico, tá ali relacionado. A física tá ligada à matemática, obviamente pela proximidade. E a matemática tá ligada à filosofia. E aí é quando começam os segmentos mais... humanos. Aí a gente tem que pensar que há um certo tempo não existia o Instituto de Física. Ele era parte da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Naturais, isso. Não, antes era Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Ciências e Letras. Aí sai a física, deve ter saído a química, mas não sei se alguém notou. Não, já faz tempo. Mas aí virou o que é hoje. O Instituto de Física passou a ter existência própria e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras passou a ser chamada de Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Uhum. Aí entrou Humanas, porque a física fazia parte. Então, na verdade, a física também nasceu da filosofia. Exatamente. É tudo ligado. É que depois a gente começa a querer, com essa visão nossa de colocar as coisas em caixinhas, a gente começa a separar, mas é tudo conhecimento, é tudo ciência, é tudo existência, né? Na verdade, É tudo consciência. a matemática, pois é, É tudo consciência. ele já vai dizer que a consciência é matemática, já que tudo é matemática. Pode ser. Eu Pode gosto ser. dessa ideia. Pode ser também. Bem, vou voltar. Voltando, desculpa. Volta, não. Posso? Pode, Fica à por vontade. favor. Pode. Mas aí eu estava acabei indo para física, né? E aí eu estava endeusando a física, achando aqui eu vou ter todas as respostas, né? E não tive. E eu estudava muito, tá? Estudava muito, tipo, Tipo o João. eu não sei. Mas não tinha fim de semana, eu santista, naquela coisa de praia, imagina, eu sozinho no Instituto de Física da USP, em dezembro, todos os meus amigos na praia e eu dentro de um laboratório,
né? Era essa minha vida e eu achava que seria para sempre. Eu estava ainda no primeiro ano. no E final do você, e primeiro- você sempre cético. Não é, Não é bem a palavra é cética, uma né? coisa importante a gente pensar que é o seguinte: o cara que é cético, às vezes, como no meu caso, não é que ele queira ser cético. É um horror você achar que nada existe além da vida. Ótimo. Porque, tipo assim, eu me perguntava, e isso acontecia em mim, né? O motor que me impulsionou para eu buscar respostas é o desespero. O grito lá dentro batendo, né? Que é assim, por que eu vou fazer alguma coisa se eu vou morrer? Sabe, é nesse nível. Não tem lógica, né? Como é que alguém consegue sorrir se vai morrer? Sabe, comigo era assim. Só que tem um certo momento que você tira férias desse tormento, senão não dá para viver. Entendi. Né? Aí eu ia a Vila Belmiro ver o Pelé jogar. Pegou uma fase boa. Pegou. Isso foi bom, hein? Isso Nossa, deu pra dar foi um amor à vida. Muito bom. Se eu soubesse, eu tinha colocado outro assunto aqui. Física, praia e física. E aí, o que acontece? Eu estudava muito, mas sempre achando a física vai me dar todas as respostas. Vai me dar todas as respostas, porque aqui é ciência. Né? E aí, eu comecei a notar que a física não estava nem interessada em me dar as respostas para as perguntas que me você atormentavam. Porque a física observa o quê? O que ela pode observar. Sabe? Se ela não tem como botar um instrumento ali, ela não quer saber, não interessa a ela. E depois que você morre, não sei, lá vai falar com o padre. A física não se interessa por isso, não é a matéria dela. Né? Mas era a minha. E antes? Aí falava, o Big Bang. Aí falava, mas e antes? Aí a resposta da física é: você não pode fazer essa pergunta. Por que não? Porque o tempo para a física só existe depois do Big Bang. O espaço também. Inclusive, o Big Bang, o instante zero é o que a gente chama de singularidade, né? Onde as leis da física não valem no momento. Como é que você vai conceituar que o infinito existe dentro de um ponto? Um ponto que nem dimensão tem, não é? Então, é um conceito. E como conceito, você não consegue aplicar as leis da física. Então, ficava uma parede que... E aí, o que eu faço com isso? Mas aí você vai se habituando, só tem isso, né? E aí aconteceu uma história em Santos, inclusive. A gente acha que Santos é o umbigo do mundo. Vocês, por favor, se acostumem Não com tem isso, problema, não tem problema. né? É a Não tem história, problema. Não é verdade? É verdade. é a história tem da problema. cartomante. É. Bonitinho. Pode falar. Falo. Pode falar. Fala. É, porque foi algo... Aliás, hoje eu vou dar um nome do cara que me contou essa história, porque eu nunca disse, porque... Aí, ó. Tá vendo? Pronto. Exclusivo. Exclusivo. Inclusive, Luiz Negrão. Ele é de Santos, ele era amigo da minha família, do meu pai e da minha mãe, e tinha uma outra família que era muito íntima dele, que morava ali na Praça da Independência. Sim. E a filha desceu, falou à noite para os pais: vou, não sei se a farmácia ou algum bar, comprar alguma coisa, e não voltou. A família ficou desesperada. Dias depois... E não tinha telefone, assim. Tinha telefone, mas não Mas tinha não era aquela assim, coisa que é Sou hoje. tão Né? velho assim. Não, eu não tô falando da época do... Não era telegrama. sinal de fumaça. Era tapetinho? Telegrama. Telegrama. Tele. Tinha telefone, mas não era todo mundo que tinha, né? Então, às vezes, por exemplo, na minha rua era uma pessoa que tinha o telefone. A gente tinha que deixar todo o recado com ela. Bem, tinha telefone. Aí, mas Eu sei que tinha. tinha telefone. Tinha. E aí, o que acontece?
família desesperada, já tinha ido a todos os hospitais e tudo que você possa imaginar. E o Luiz Negrão foi até a casa deles e pegou uma foto dessa menina e levou para Maria do Carmo Rangel, que era filha de militar, tinha já uns 70 anos ou próximo disso, morava em São Paulo. Por que ele levou? Porque ela tinha um dom. Ela olhava para a foto de uma pessoa e falava sobre a pessoa. Ela olhou para a foto e falou. A minha lembrança do que ela falou é: ela está bem, ela está longe, ela está acompanhada e vai ligar para os pais. Aliás... Porque tinha telefone. Porque tinha telefone. Mas, aliás, eu conversei recentemente com o Luiz Negrão sobre isso e ele me contou que ela, inclusive, detalhou: olha, ela está num lugar que parece que tem uns bichos, como cabras, galinhas. Isso eu não sabia. Caramba. Falou tudo isso. E o Luiz Negrão devolveu a foto lá, né? E depois de alguns dias, de fato, a menina telefonou. Então, primeira coisa, ela telefonou. Segunda coisa, ela estava longe. Ela estava no Nordeste. Terceira coisa, eram 4 coisas. Ela estava acompanhada. Ela está acompanhada. Do namorado. Do namorado. Nada tinha acontecido. Ela simplesmente... E o Luiz ainda falou Fugiu. sobre os bichos que deviam ter lá na região, lá, alguma coisa assim. Ela estava na casa... Num sítio. Não, ela estava na casa dos pais do namorado, que moravam no interior, era uma família pobre, e tinha bichos, assim, como sítio. Isso eu não sabia, soube recentemente. Né? Então, quando eu soube dessa história, eu fiquei chocado, porque... Como é que pode, né? Não, o tempo é uma grandeza linear. Só vai para frente. Que é uma coisa que eu devo te cortar, já te cortando, que a maioria, eu diria 90% das tuas entrevistas no canal, aliás, eu vou deixar aqui na descrição do canal dele, na descrição do nosso, o canal dele, o que te indaga muito, o que te aperta o peito é o tempo. Tipo assim, no sentido de a pessoa tá dando depoimento e fala, vai e volta, e lá, estica lá, encurta lá. Todo depoimento no canal dele tem uma parte que tem uma relação com o tempo. É aí que ele entra, mas assim, ele entra indignado por conta de ser físico. Isso te incomoda? Já, vamos abrir esse adendo, depois você volta na tua história. Sim. Isso te incomoda demais, nesse sentido? Tipo, caramba, Eu tento entender, ainda é a minha tentativa de entender o que é isso tudo. Parece que o resto você já meio que compreende. Não, é que o resto eu não consigo nem fazer pergunta ainda. Não, você faz perguntas brilhantes. O fato é que no quesito tempo é o que te pega ainda. Veja só, tem um conceito na ciência que ele vai concordar comigo, que é solução de continuidade. Quando você sai de uma dimensão para outra, se as duas conversam, tem que haver uma solução de continuidade. Não pode ter uma quebra, sabe? Tem que ser uma... Então, se existe tempo aqui, tem que existir alguma coisa que torne viável essa comunicação, senão as duas dimensões não se conversam. O que existe aqui tem que fazer sentido para o que existe lá e vice-versa. Eu sei que é diferente, tá? Agora, a pessoa com quem eu falo normalmente não tem a compreensão do quanto isso bagunça a minha cabeça. Eu já percebi que bagunça. Então, o que acontece? Às vezes, você falar que lá não tem tempo, aí eu rebato. Mas espera aí, você disse que você viu, por exemplo, a sua avó
e mais tarde, depois você se viu em outro lugar. Então você está falando a palavra depois. Depois, O caso do Lucas, quando o Lucas chega... Todos. A maioria. todos. Mas o Lucas, ele conta ele anda com essa pessoa que parece a avó dele. Sim, E ele vai nos lugares e volta para aquele tabladinho que ele chegou, sim. né? E aí você fala assim, então tem uma sequência Tem aqui. uma sequência. E se você tem uma ordem entre dois eventos, você acabou de definir tempo. Isso. Né? Então, agora, tem o Ricardo Pereira, que é um desenvolvedor de software, que teve uma experiência de quase morte durante um infarte. Ele teve uma conversa com um ser que deu a explicação que mais fez sentido para mim sobre o tempo, e que na hora eu fiquei sem palavras. Né? Esse ser, porque ele perguntou o que era o tempo. Agora eu estou na dúvida, espera um pouquinho. Gente, teve duas experiências que foi com o Ricardo e com o Leandro. Eu acho que foi com o Ricardo, mas se foi com o Leandro também, as duas são maravilhosas. O Leandro, Que é biólogo que mora nos Estados Unidos. eu acho que eu assisti esse. Mas nós assistimos todos, né? mas as duas são maravilhosas, tá? E são complementares de uma certa forma, por isso a minha dúvida. Mas a pergunta feita, e os dois conversaram com seres também, que deram respostas maravilhosas. Eu acho que essa foi do Ricardo. Do Leandro teve uma outra maravilhosa que ele perguntou para o ser: o que é Deus? Aí o ser falou assim para ele: imagine uma escada com 1000 degraus e que você esteja no primeiro degrau. Eu, que estou aqui falando com você, imagine que eu esteja no segundo degrau. Imagina aquele cara que está no 1000º degrau. Ele não faz a menor ideia do que seja Deus. Aqui, no mínimo, é poético. Né? Aí, foi com o Ricardo, sim, que ele perguntou para o ser: o que é o tempo? Aí o ser falou: imagine a água que passa embaixo de uma ponte e vem na sua direção. Você está em frente ao rio. Bem, a água que já passou, onde você vive, a água que já passou é o passado. A água que você está vendo ali à sua frente é o presente. Né? A água desse rio. E a água do rio que ainda vai passar é o futuro. Quando você sai daí, você vai, não sei para que lugar, você mergulha nesse rio. Eu caí de 4. Eu não soube o que falar. Porque eu fiquei... o Tico e o Teco ficaram absolutamente enlouquecidos, tentando criar uma lógica, um entendimento para essa frase, mas eu achei ela linda. Ô Carlos, e geralmente isso se mistura quando a pessoa... E você faz a pergunta, você... Me perdoe, a gente fala muito palavrão aqui, você é foda nesse sentido de fazer pergunta, porque você, além de ser delicado, você é educado, inteligente, e o público vai por conta tua. O depoimento é um bônus, mas eles seguem você, Carlos. E eu volto na história no sentido de misturar essa coisa, no sentido de todo mundo que chega lá tem o quê? O sentimento de pertencimento. E isso se mistura com o tempo, então. Se isso se mistura com o tempo, no sentido de que tem essa coisa do rio. Quando você mergulha no rio, você tem a sensação desse tempo todo. E quando você chegar lá, você tem a sensação do pertencimento todo. Então, as respostas estão dentro dessa caixinha de tempo e dentro dessa entrada, dessa chegada do pertencimento. Que você, quando volta, você não volta nunca mais normal. Nunca mais. Você volta com a porta entreaberta.
eu tenho visões, não digo visões, mas eu escuto, não sou esquizofrênico e continuo ouvindo e continuo tendo visões dessa mescla. Eu continuo pertencendo àquele lugar, que eu tive para quem não sabe, uma experiência de quase morte. Vamos falar da sigla do Párnia e de todo mundo daqui a pouco. E quando a gente volta para cá, eu continuo vivendo. Então fico nessa divisão, essa sutil divisão. É uma divisão tão sutil. E eu sinto isso aqui e sinto-me lá. Eu tive um sonho, até contei pro meu filho, meu pai que já faleceu. Eu deitei falando assim, eu sei que meus seguidores me detestam falar, mas eu vou falar um pouco mais hoje também. Desculpa vocês dois. Eu sonhei, eu deitei falando que saudade do meu pai. Tô no sonho, de repente, pum, tô nesse lugar verde, aquele lugar que é padrão. Lugar verde, bonito, água, cachoeira. Agora, foi antes de você viajar, né, pra casa da mamãe. 2 semanas. Aí eu olho pro lado, tá meu pai assim. Paletózinho. E é meu pai. Cabelo um pouco assim, um pouco grande assim. Meu pai não deixava o cabelo grande, mas que nem o seu, assim. De ladinho, olhou assim pra mim, deu um sorrisinho. Aí tinha uma galera falando assim, que é uma galera que eu só encontro em determinados sonhos. É como se fossem uns amigos meus, um macaco neutro, nesse tipo de sonho que eu tenho. E aí encontrei, porque eu sonho há mais de 20 anos com o mesmo lugar. Toda noite eu vou para esse mesmo lugar. Eu entro nas casas, eu tenho a sensação de quando eu morrer de verdade, eu vou para esse lugar. É um bairro meu. Aí eles estavam num lugar assim, nesse lugar que é difícil eu chegar lá nesse lugar. E os caras assim, Cássio, a gente tem que levar teu pai daqui. O que ele tá fazendo aqui? Aí eles tinham uma mesa, então tem que colocar ele no helicóptero, mas não era um helicóptero. Eles falaram pra mim que era um helicóptero, mas não era um helicóptero. E aí abriram um mapa, e um mapa cheio de coisas, puxa aqui, não, a gente tem que ir por esse caminho, não pode não sei o que, eles discutindo, meu pai atrás, olhando, bonitinho assim. De vez em quando. E assim, como daqui na D aqui, ele de pezinho, olhava de vez em quando, dava um sorrisinho pra mim, mas meio que parece que ele não me conhecia direito. Parece que tem um certo desligamento. Ele sabia que era eu, mas não, sabe, como se ele estivesse ali parado. Tipo, eu trouxe o cara pela saudade e os caras falaram, não, cara, você não pode deixar teu pai aqui, caramba. E aí fizeram um puta esquema, já ligaram o helicóptero, puseram meu pai sentou na janelinha, olhou assim pra mim. Não, antes disso eu dei um abraço nele, ele sentiu o abraço, ele me deu um abraço, mas não com uma certa frieza, mas uma coisa tranquila, normal. E aí ele sobe pro helicóptero, eu vou atrás do meu pai, os caras põem a mão no meu peito e falam, não, não pode vir, cara, tá louco. E aí eu acordo, e engraçado que eu falei até pro João, quando eu entro num sonho desse, parece que eu tenho uma parada cardíaca. E aí eu entro no sonho. Quando eu volto também na parada cardíaca. E aí, não, tá, agora consegui. Voltei. É a mesma sensação quando eu tive a minha EQM no hospital. Só que não tem o formigamento. Então, desculpa te cortar, não, me pelo perdoa. contrário, eu queria avisar vocês que eu vou entrevistar o Cássius para o canal, né? E é uma situação muito única essa que eu estou vivendo aqui, porque nunca a pessoa que está comandando o podcast assim tem um conhecimento do nível das pessoas que passam por uma EQM, mas você tem. Então, e eu fiz eles estudarem. Isso. Tadinho deles sofreram. A lição de casa. o que você fala aqui, eu escuto de uma forma diferente. Eu escuto como eu escuto numa entrevista. Então, eu acho que o que você está dizendo aqui é da maior importância. E eu escuto com muita atenção. Muito obrigado. Obrigado você. E a gente Me fica chamou a feliz. atenção essa história que o Cássio contou, porque era uma questão que eu tinha. De uma forma geral,
a EQM só acontece em momentos em que a pessoa está atravessando, está num momento de risco de vida? Porque agora, por exemplo, ele relatou um fato que parece ter sido uma EQM. Porém, ele não estava. Ele estava dormindo, simplesmente. Pode ter parecido apenas um sonho. Então, a EQM só acontece quando a pessoa está num processo, num estado de risco de vida ou não? Foi você que falou do risco de vida ou de morte? Na verdade, não sei se você se refere a um comentário do Sam Parnia no livro Erasing Death, que Isso mesmo, Apagando a Morte, em que ele fala que, na verdade, a gente não deve se referir à experiência de quase morte, sim à experiência de morte. Porque aí ele entra no conceito do que é morte. Morte é o início de um processo onde o oxigênio para de ser levado para os órgãos e cada órgão tem a sua velocidade de decomposição. Então, a partir de um certo tempo, você não consegue mais voltar. Mas tem um período durante o qual você consegue voltar. Mas ele fala, mas a morte se deu aqui, no início desse processo. Né? Então, tem muita gente que fala, então ele não morreu porque ele voltou. Então, morte é quando não volta. Você que está criando esse conceito. O conceito da medicina de morte clínica é quando você não tem mais... você tem dilatação da pupila, você não tem mais respiração, você não tem mais batimento cardíaco. E várias vezes isso aconteceu. Porém, a importância do evento experiência de quase morte para a humanidade é que até então, as pessoas que passavam por experiências como essa falavam o que tinham visto e ninguém acreditava. Nessas situações em que um médico viu que a pessoa estava em morte clínica e, de repente, a pessoa volta e descreve o que estava acontecendo de uma forma que ela não teria, pela opinião do médico, como ver isso, isso começa a bagunçar a cabeça do médico. Então, na verdade, isso somado aos desfibriladores que permitiram que muitas pessoas que não voltariam tenham voltado, e mais a comunicação por livros e hoje por internet, e também pela televisão, isso começou a tornar respeitável os eventos contados por essas pessoas. Porque agora eram os médicos que estavam falando, não, de fato a pessoa tinha morrido, como é que... Então, precisamos dar atenção a isso. Mas isso, de início, era 0,01% dos médicos. Mas, Carlos, sabe, me desculpa cortar novamente, por que a gente começa a seguir seu canal, não? Dr. Edson Amâncio, neurocirurgião, Carlos Mendes, físico. Então a gente começa a seguir a partir desse momento. E a gente não segue, eu não sei a Denise aqui. Mas eu sei que, por exemplo, a gente só vai seguir a partir de que tiver um trabalho de seriedade. Esse tipo de assunto não é todo mundo que pode tratar. Eu vejo alguns canais de EQM que às vezes bate e às vezes é muito florido, é muito romântico. Não sei se a Dê acho que dubla alguma coisa relacionado a isso, né, Dê? Em algum canal. Sobre EQM. Já. Então, alguns relatos dublados, inclusive, e você pode até distorcer aquela informação. Dependendo do que a pessoa está querendo. No seu caso, você por muito tempo penou ali para conseguir os seus seguidores, porque não era a importância da coisa. A importância da coisa é a pesquisa. Nesse momento a gente começa a assistir você. Nesse momento caiu no meu colo em julho de 2020. O que acontece, Cássius? Eu continuo sendo aquele garoto de 12 anos desesperado por respostas. Então, cada vez que eu não sei se é assim com vocês, mas às vezes quando você se vê diante de uma entrevista dessa,
você fala, uau, que maravilhoso, então, você faz um monte de conexões na sua cabeça. Aí, de repente, você vai para casa, aí passa um mês e você deixou de ver aquilo. Quando você volta a ver, isso reacende em você essa felicidade. Então, fazer o canal, antes de mais nada, é uma coisa egoísta minha. Sabe? Eu quero as respostas. Sabe? Então, eu precisava. Só que, na verdade, fazer a pesquisa é uma coisa egoísta minha. Fazer o canal é um pouco... é como se, a partir do momento que eu vi, uau, tem coisa aí que ninguém sabe. Eu não tenho o direito de não compartilhar. É o caso da sabedoria, né? A gente tem que passar para o outro. não Eu, como sei. professor, Conhecimento. eu tenho que passar o conhecimento para o meu assim, aluno. você não tem alternativa. É. Não é dada a você a alternativa de não passar. Você não consegue conviver com isso. Então, É como se você guardasse uma bomba atômica dentro de você. um pouco. Você vai explodir se não... Vai, sozinho. Não tá. Tá certo que vai acabar levando alguns, né? A bomba atômica. Mas então, eu precisava contar. Eu precisava contar para aquele garoto que eu fui aos 12 anos. Então, eu tinha que contar de uma forma que fizesse sentido para mim, que fosse honesto para mim. Sabe? Eu sei que... hoje a gente vive numa sociedade que usa da comunicação de uma forma muito tóxica. Uhum. Né? Se você não... parece que se você não comunica para os seus amigos de hoje o que você está fazendo, parece que você não existe. Uhum. Então, isso não vale para mim. Eu não sou dessa geração. Mas eu tenho filhas. Eu vejo como é que é. E a coisa está muito estranha. E eu optei desde o início em fazer de conta que isso não existe. Eu vou fazer o canal da forma como eu gostaria de ver e ponto. Eu nunca pensei... Você comentou que eu penei. Me permita, por favor, um ajuste. Na verdade, eu não sabia o que ia acontecer. Eu comecei a fazer o canal... Não, penou no bom sentido, eu acho. Não, mas assim... A gente começou a perceber isso. O que acontece? Não era a sua obrigatoriedade de... Eu fiz uma coisa, eu fiz um canal bilíngue. Fez. Por quê? Porque não existia nem nos Estados Unidos quase nada sobre isso. E eu falei, esse conhecimento não pertence ao Brasil. Pertence ao mundo. Então, porque uma das razões de eu fazer uma publicação a cada 2 semanas, uma das razões era que eu não tinha domínio do fato tão grande para poder dar um ritmo de produção grande, mas também porque eu precisava traduzir. E eu usava a tradução automática do YouTube, mas ela era ruim para o português. Sabe, ele transcrevia o que a pessoa falava em português e era muito ruim. Então, por 7 anos, eu fiquei corrigindo a transcrição para depois fazer a tradução para o inglês e para depois corrigir a transcrição em inglês. Então, era uma semana para isso. Por quê? Porque eu achava que esse conhecimento pertencia ao mundo. Aí, depois de 7 anos, eu comecei a falar, gente, a coisa está ficando muito esquisita no planeta. Né? Eu tenho dados, como o Nélio com certeza também tem, dados de monitoramento de CO2 e tudo mais. Você fala, gente, a vaca já foi para o brejo. Porque tem um tempo de subida dos gases, tem uns 15 anos. É como a gente sabe o que vai acontecer daqui a 15 anos. De você virar o botão e o volume aumentar, leva uns 15 anos. Leva um tempo. E você começa a perceber isso, né? Que o botão foi sendo girado no passado e... Não tem, a gente pode parar de respirar. Hoje a coisa vai continuar piorando, mesmo que a gente não faça mais nada. Então, eu pensei, eu estou fazendo o máximo que eu posso para alertar as pessoas sobre o que somos e o que está acontecendo. E foi quando, depois de 7 anos, eu falei, eu vou ter que me virar e passar a fazer uma publicação por semana. E aí eu
eu falei, eu vou ter que confiar na tradução do YouTube e mesmo que não seja lá essas coisas. E eu comecei a diminuir o espaço para a língua inglesa, porque, na verdade, foi uma coisa emotiva minha, que não teve muitos resultados práticos, sabe? Porque o algoritmo do YouTube, ele percebe que o seu canal é do Brasil e ele vai entregar para o Brasil muito mais do que para os Estados Unidos. Sim. Só quem mora lá mesmo vai acabar assistindo. E que procura canal em português do Brasil e tudo mais. Tanto é que 89% do canal é visto no Brasil. 3% em Portugal e 8% no resto do mundo. Eu acho que quase todos são brasileiros que moram no resto do mundo. Mas eu ainda acho importante ter em inglês, porque às vezes quem mora fora em outro país é casado com um nativo que não é fluente em português. Então é uma forma de permitir esse conhecimento à pessoa. Eu me esqueci. Por que eu cheguei até aqui? O que eu estou falando? Você está no Macaco Neutro, tudo bem? Prazer, meu nome é Esse daqui é o Dalton. Dalton e Nélio. Aí, Nélio. O Nélio você sabe porque é santista, esse sapeca. Claro. Santista, Sapecucho. Santos e é matemático. É matemático. Mas mas a pergunta do Cassius tinha sido justamente nessa direção, assim, do inglês. Não só do inglês, mas de que você está fazendo essa documentação, se esforçando bastante. Do jeito. Isso, de uma maneira profissional, de uma maneira intelectualmente honesta. Porque de uma maneira que passa credibilidade. Se não interessar para mim, mesmo que faça sucesso, eu não faço, porque eu vou ficar infeliz. Então, o canal, ele, na verdade, eu fiz como uma obrigação. Só que, com o tempo, eu percebi duas coisas. Primeiro, que fazia muito sentido para muita gente o canal existir. E começou a ser um porto seguro para quem tinha passado por experiência de quase morte e que se sentia uma pessoa sem lugar. Tanto que uma pessoa uma vez me mandou um e-mail e falou assim: olha, eu não quero dar entrevista, eu tive EQM, eu só queria te dizer, agradecer pelo canal, me permitir me sentir uma pessoa normal. Eu escrevi isso também. Acho que o primeiro contato que eu tive com você foi esse. Mas não foi você, não. Não, mas eu escrevi alguma coisa parecida com isso. Eu sempre falo da doutora Yvonne Kaysen, que é uma médica canadense que teve uma experiência de quase morte espetacular, que eu traduzi e a minha filha leu no canal, de tão importante que eu acho que é. Ela escreveu um livro chamado Father Shorts, que não tem tradução em português, mas eu mandei 4 perguntas, ela mandou as respostas, eu coloquei no canal. Mas o que ela fala que eu acho interessante? Ela passou a dedicar a vida dela inteira a esse tema. E ela diz que uma experiência tão profunda quanto uma EQM pode ocorrer numa situação de meditação, numa situação de você olhar para uma paisagem bonita ou do nada. Ela não vê diferença em cima do estudo dela. O que eu acho interessante no canal é que se uma pessoa se dedica a esse estudo, ela começa, eventualmente, a criar padrões de raciocínio em cima das experiências que ela estudou. Eu gosto de conhecer a história de quem nunca pensou no assunto. Tem um tipo de frescor nisso que é diferente. E não tem um vício. Mas eu não estou condenando esse suposto vício. Eu estou falando que quando você entrevista um cobrador de ônibus, um físico, um estudante, sabe, um engenheiro, essa diversidade permite, em termos estatísticos, você acumular informações que são neutras.
Eu preciso, então, entrevistar o macaco, né? Tá falando com ele. É o macaco neutro. Eu não posso dar nenhuma opinião, por isso que eu não posso falar aqui. Entendi, mas você falou bem. Falei Falou bem, muito não pra quem deveria. tá neutro. Para quem é neutro. Mas então, o que acontece? A importância das EQMs é terem conseguido o aval da medicina. Isso é impagável. Né? Eu, falando sobre o Dr. Edson Amâncio, que eu adoro poder manifestar minha gratidão eterna, não só pelo que ele foi como médico junto ao meu pai, mas por ele ter me introduzido nesse assunto que eu não conhecia. Foi num jantar. Foi num jantar na casa dele em 2013, no final de 2013, quando ele me falou pela primeira vez desse assunto. Nós estávamos falando sobre coisas que aconteciam que a ciência não conseguia explicar, e aí ele me falou de EQM, eu falei, o que é isso? Ele me falou do livro do Dr. Eben Alexander, chamado Uma Prova do Céu, que eu devorei numa tarde. É o livro mais vendido nos Estados Unidos em 2013. É o mais antigo? Não. Mas é um livro que para mim, é um virar de página. E uma coisa que é um outro virar de página é o Dr. Pim van Lommel, que é holandês. Ele escreveu um livro que, se não me engano, o nome é Consciousness Beyond Life, que seria a consciência após a vida. É um livro em que ele fez uma pesquisa de 343 casos de experiência de quase morte, com uma abordagem prospectiva e não retrospectiva. Retrospectiva é quando você pega o depoimento da pessoa e é isso que você tem. Prospectiva é quando, além disso, você tem acesso aos laudos médicos, você acompanha a evolução da pessoa e tal. E ele teve esse livro em cima de 343 casos, levantou gráficos, porque cientista não vive se não fizer um gráfico. Não é? E aí, ele escreveu uma matéria que foi aceita pela revista inglesa chamada The Lancet, que é uma revista muito importante, que pela primeira vez publicou um paper sobre experiência de quase morte, assinado por um médico holandês. É tipo um artigo? Isso. Tá. E aí, o Dr. Edson Amâncio me falou do Pim van Lommel. Eu comprei esse livro, comprei outros, porque eu não sabia de nada disso. Eu fiquei louco e ele estava fazendo estudo. A partir daí eu falei, Edson, eu vou gravar você, eu vou botar no YouTube você falando sobre esse estudo. E ele já fazia? Ele fazia... Não, ele estava... Pela minha memória, ele estava muito querendo partir para esse estudo, principalmente depois dele ter sabido desse livro do Pim van Lommel, do artigo publicado no The Lancet. Por quê? Porque, na verdade, ele próprio teve 3 pacientes, ele opera a cabeça, ele teve 3 pacientes que tiveram experiência de quase morte e que ele não entendeu como tal. E da forma como eu entendo, né? E esse acesso a esse conhecimento do The Lancet, do Pim van Lommel, fez com que ele olhasse para esses casos dele de forma diferente. Então ele começou uma investigação. Eu falei, então vamos juntos. E aí eu fiz esse vídeo. A câmera. Fiz um vídeo dele, coloquei no YouTube e a coisa continuou tal. E aí... eu preparei um piloto para programa de televisão. Em 2014, mostrei para 6 emissoras. E de sinal aberto e de sinal fechado, nenhuma teve interesse. Eu nem consegui chegar de verdade a ser escutado, né, por intermediários. E aí o Guilherme Ródio, que é um ator, amigo da minha filha, Nara, que apresenta o canal, ele falou, por que você não faz um canal no YouTube? Eu já tinha um canal que eu usava como depositário das minhas produções publicitárias, porque eu trabalhei por mais de 20 anos, quase 30, como diretor de comerciais para televisão. E aí... O que aconteceu? Eu falei, tá bom, então eu vou falar. E comecei a estudar desde 2015. Eu comecei a estudar
que era isso, como fazer, até que em dia 1º de janeiro de 2017 eu lancei o primeiro vídeo. Né? Aí você vê que eu sou físico, né? Porque físico que gosta de fazer análise estatística, falo, bem, então eu vou ter o ano fechado, 2017, que começa quando? No dia 1º. Então quando é que vai ser o primeiro vídeo? No dia 1º. Que horário? Às 0h, que é quando começa o vídeo. Quem mais publica um vídeo a 0h nesse planeta? Acho que ninguém. E até hoje, né? E até hoje. Até hoje. E vai continuar. E aí, eu comecei junto com o Edson, ele conhecia uma pessoa, a gente fez uma entrevista e, na verdade, ele fazia a entrevista e eu chegava com câmera, microfone, luz, tripé para fazer. E aí, com o tempo, ele é uma pessoa muito ocupada, né? Ele opera, ele é médico, tem clientes, então nem sempre ele podia fazer. Aí, numa certa vez, ele falou, Carlos, não vai dar para eu chegar a tempo, surgiu um imprevisto, então faz você. Eu falei, eu? Aí eu fiz. Né? Aí comecei a fazer, isso começou a continuar, começaram a aumentar as entrevistas e pouco a pouco eu fui tomando a frente e ele maravilhosamente fez um livro a partir do conhecimento de vida dele, dos estudos dele e usando também parte do conhecimento que ele teve acesso nas entrevistas. Ele fez esse livro que eu considero da maior importância, chamado EQM, a partir do ponto de vista de um médico neurologista estudando o assunto. Mas... Dr. Edson Amâncio, só. Edson Amâncio, eu sempre falo assim. O livro está assim. EQM, então, Edson Amâncio. A gente vai colocar aqui também na descrição. E aí, tentando voltar para a sua pergunta sobre quando que pode ser considerado ou não uma EQM, veja só, as EQMs me permitem sempre abordar a situação acompanhada da ciência. Tá? Porque e na maioria funciona. Na maioria das vezes funciona, e muito. E muito. Tá? Mas isso, quando eu vou entrevistar a pessoa, na hora que a pessoa teve uma EQM, eu abro, sabe, a oportunidade de falar sobre outras coisas também. Por exemplo, isso que o Cassius teve do sonho depois, qual a diferença disso para uma EQM? Vai depender do que foi observado. Dentro do meu entendimento, e veja só, é um entendimento estatístico, eu me coloco aqui como físico que relata, eu não tenho experiência pessoal nenhuma. Eu vejo que quando a pessoa sai do corpo, ela pode, entre sair do corpo e ter uma experiência profunda, mística, é como, ok, eu saí de casa ou fui até o Rio de Janeiro. Nos dois eu saí de casa. Mas assim, qual é o limite? Não tem limite, tem infinitas possibilidades, sabe? E eu não estou aqui para dizer nenhuma verdade, eu só estou aqui para expor. Mas, por exemplo, quando eu for entrevistar o Cassius, eu vou ter interesse na EQM e um igual interesse nas outras experiências. Né? Porque ele também, tendo passado por uma experiência mística profunda, como passou durante a EQM, porque eu acho que é uma experiência em que a pessoa esteve, sim, no limite após o qual ele não voltaria, e ele teve um acesso a um conhecimento que não é fácil ter. Ele, tendo tido essa experiência, quando ele for falar das outras experiências em que talvez ele tenha sentido só estado dormindo e saído do corpo enquanto dormindo e tal, ele vai olhar para essa experiência com os olhos de quem teve uma experiência de quase morte, ele vai fazer a comparação. Que é o que acontece quando eu assisto. Eu fico pegando... Aliás, tem uma pergunta aqui sobre os padrões. Imagem 360, você não verbaliza, você ouve
e se comunica telepaticamente. Ou não. Flutuabilidade, você vai com uma rapidez absurda para determinado canto. Lembra da montanha que a moça fala? Quero ir até a montanha. Ela gruda na montanha. Ou a montanha veio Ou a a ela. montanha vem a ela. Não, tem coisas assim. Mas então, era também colocando sobre padrões. Não é todo mundo que tem o mesmo padrão. Não, Isso que é louco, né? isso que é maravilhoso. Isso que é legal. Porque existe, veja só, o fato de eu ser físico, Isso também esculhamba a tua cabeça nessa hora. Né? nada. Tipo, eu vejo estrelinhas de tão feliz que fico. Mas a partir do momento que você começa a compreensão disso tudo, porque não é tão simples, não foi tão simples para você no início. É que Foi. o físico, ele aprende apanhando. Você pega o Newton, que criou a física clássica. Quem foi que criou o telefone? Eu esqueci. Graham Bell. Graham Bell. Tudo bem, comerciais. o Newton, ele. Veja só. Uma vez perguntaram, eu não sei se foi para o Einstein, mas eu acho que foi para ele. Mas para um cientista de ponta, quanto tempo demora para a nova classe, a classe científica aceitar uma nova teoria? E a resposta foi: o que acontece é que eles morrem. Com o tempo, a nova classe científica já nasce dentro dessa nova teoria. Puta que pariu, que maravilha. Então, isso mostra o poder do nosso apego. O quanto o nosso apego nos prende, né? De aceitar informações novas. E quando eu faço o canal, eu estou também pensando nisso. Sabe, assim, é devagar, é passo a passo, é pouco a pouco que as pessoas vão ter coragem de entender que talvez tudo aquilo sobre o que elas alicerçaram a sua definição de existência pode não ser a verdade. Pode não ser. Então você tem que pegar pela mão e trazer pouco a pouco a pessoa. E é aquele degrau, né? Aquela escada gigante. Né? Também. É a escada gigante, porque se você fala tudo agora, esculhamba a cabeça da humanidade. E pode ser que tenham me falado tudo e eu nem tenha notado. Né? Eu nem percebi que disseram. Várias vezes, quantas vezes você falou sobre a sua experiência e você notou que a pessoa nem te escutou? Nossa, não. Eu sou considerado louco na dublagem. Não. Ela sabe disso. Mas tem vários motivos também, né? Cala a boca. Vamos. De vez em quando eu venho pra terra. Mas é uma loucura saudável. É saudável. Quer falar? Ela sempre andou comigo. Então, Bonitinho. é interessante que a Márcia Morshed, cujo vídeo foi publicado, teve um momento que eu fiz uma pergunta para ela, e aí, de repente, na câmera, ela ficou assim, tão à vontade, falando, cara, sabe o que é? Ai, às vezes eu não sei quando tô lá, quando tô aqui e tudo mais. Eu falei, Márcia, a gente tá gravando ainda. Porque ela pegou o telefone, virou de outro jeito. Eu falei, a gente tá gravando. Mas ela falou uma coisa que ela não falaria. Que às vezes ela tá lá, às vezes aqui, ela não sabe quando tá lá, quando tá aqui. Bonitinho. Tem coisas que a pessoa não fala nem numa entrevista. Mas aí tem essa questão. A pessoa que vive isso, ela nunca mais está aqui. Só aqui. Né? Mas essa diversidade que você fala dos padrões, é importante a gente falar sobre isso, porque muita gente tem a pequena, o infinito em poucas possibilidades. Então fala, porque tem um túnel. Gente, esse túnel... Esse túnel tem várias... Eu tive o túnel. Na volta. E você viu como túnel? Não. Ou era um trajeto? Era um trajeto, alguma coisa me puxando. Trajeto com fim. Com fim ao contrário. Mas um túnel, Eu de costa. Você tem um limite à sua volta. Não dá para ver esse limite. Então
que Você eu acha sinto que é um o túnel seguinte, porque você é sugado por um negócio. sim, Você não consegue ter noção do negócio. muito interessante que todos nós aqui temos a tendência de apequenar, de fazer o oceano caber na caixinha. É que você vai tentar buscar coisas como físicas para tentar descrever. E não é isso. Eu só entendo da caixinha. É. Então, eu tento pegar aquilo e falar, então é isso. Não, é o contrário. Como é que eu vou explicar o que é o azul para quem só vê preto e branco? Né? Então, eu acho que é isso. Mas a gente tem que se esforçar. Porque eu acho que a gente está num momento tão exacerbadamente individualista, consumista, sem enxergar o outro. E, como físico, eu sei, ferrou, acabou. Então, eu tenho que fazer o meu máximo para acordar as pessoas. E acordar as pessoas... Eu já tenho claro para mim uma coisa que eu vou, junto com o matemático aqui, eu vou colocar uma coisa. Você concorda comigo, Nélio, que se eu tenho 1000 experiências concordantes com uma teoria, isso não garante que aquela teoria será para sempre correta. Só quer dizer que, por enquanto, os resultados dão ok para a teoria. E isso é extremamente interessante. Lá em matemática é famoso, não sei se você conhece a conjectura de Poliá, que assim, é uma conjectura, não vou entrar na questão técnica. Agora o povo vai comer pipoca. Viva a pop! A geladeira. Mas eu vou deixar super simples, porque eu sei, assim, tem uns assuntos que a gente que gosta, cara, a gente consegue ficar falando disso a vida inteira, né? Mas resumidamente, é basicamente assim, uma conjectura que testaram para 1 trilhão de números. Vale para 1, vale para 2, vale para 3, vale para 4, para 1 trilhão. No 1 trilhão e 1, por exemplo, não é isso, tá? Eu tô simplificando. Mas no 1 trilhão e 1, ela é provada falsa. Então, assim, naquela linha de piadinhas, né? O pessoal fala, tinha um físico, matemático, um engenheiro num navio, e aí, de repente, eles passam por uma ilha e tem uma vaca verde. Aí o engenheiro fala, nossa, nessa ilha tem vacas verdes? Aí o físico fala, não, nessa ilha tem pelo menos uma vaca verde. E o matemático fala, não, nessa ilha tem pelo menos uma vaca que agora tem um lado que tá verde. Entendeu? Então, assim, o matemático ele é o mais chato de todos nesse aspecto. Eu não gostei muito porque eu senti uma certa superioridade. Ele colocou de lado o físico. Total, mas é excesso de chatice. Só que isso que o Carlos colocou, ele é fundamental. Porque, assim, um único contra-exemplo derruba toda uma teoria. Total. Um único contra-exemplo derruba uma teoria. Mas 1 milhão de exemplos não provam uma teoria. Isso. Entendeu? Esse é o conceito. Isso é fantástico. Esse é o conceito que eu quero usar para dizer em alto e bom som que a consciência não está obrigatoriamente restrita ao corpo. Isso é um fato tão concreto que eu não entendo por que alguém ainda tem a coragem de não aceitar isso. Por quê? Veja só, vou dar um único exemplo, porque um único exemplo basta. Todo mundo acha que a consciência é feita pelo cérebro, é um produto do cérebro. Mas, tem um caso, só no canal Afinal que Somos Nós tem 2 casos, mas tem um caso americano famoso de uma senhora que foi, durante a cirurgia, estava totalmente apagada, e ela passeou pelo hospital, subiu, foi no telhado e viu um sapato, um tênis. Ela atravessou. Atravessou e viu. Era só um, não eram 2. Não era o par, era só um pé. Eu lembro dessa. E estava lá. E aí, os médicos, depois que ela descreveu totalmente a cirurgia, coisa que ela não conhecia, mas sabe, mas ela viu o instrumento, ela viu o que tal pessoa falou, a roupa que estava, quem estava presente ou não, reconheceu. Mas sabe aquele fato de estar presente no mesmo lugar? É diferente de uma coisa no telhado do hospital. Eles foram lá.
e o sapato não dava para ser visto de nenhuma janela, e estava exatamente, e era exatamente como ela falou. Então, isso é uma prova matemática, concorda? Matemática de que alguma coisa dela foi lá. Eu vi o banco. Eu vi o banco. Você viu o banco, mas tudo bem. É outra prova matemática, Poderia mas ser sugestionável, você talvez. viu o banco. Você falou que viu o banco. É diferente dela falar. Do tênis. Vai lá que tem um tênis. Como tênis? E eles foram lá e o tênis estava lá. Foi o caso da Márcia. Foi o caso da Márcia, que ela saiu e a galera... E ela viu alguém cortar o... A moça veio rápido e cortou com espirrou sangue. Sim. E ela fala assim, impossível você ter visto, você estava em coma. Aí ela falou, não, mas eu vi. Você empurrou todo mundo e passou o É bisturi. absolutamente enorme o número de experiências desse tipo. Agora, essa que é facilmente organizável matematicamente, né? Ela foi lá... Peraí, como é que chegou a ela o conhecimento de que tinha esse sapato lá? Uhum. Alguma coisa dela, ou com contato com ela, Foi lá. Foi lá. E ela recebeu essa informação num momento em que ela estava inconsciente. Então, eu não quero dizer mais do que isso. Quero dizer só isso. Está matematicamente provado de que a consciência não está obrigatoriamente sempre restrita ao corpo humano. Porque alguma coisa relacionada à consciência dela foi até lá. Só isso, derruba uma parede imensa da ciência. Assim, para trazer o lado bem cético, assim, que eu acho que é legal a gente Ele vai falar do lado verde. Só um lado. Só um lado que é verde. Não, assim, o que eu concordo totalmente seria exatamente isso. Se a única explicação for essa, é algo que não pode ser ignorado, entendeu? É algo que tem que ser levado a sério. Só fazendo um parênteses, né? Eu costumo falar isso. Todas as ciências, elas são destrutivas. A matemática é a única ciência que ela é construtiva. O que eu quero dizer com isso? Toda ciência, ela propõe uma teoria. Eu acredito que essa teoria é a realidade. Conforme eu vou encontrando evidências que suportam a teoria, eu vou fortalecendo. Se eu encontro uma evidência que contradiz, eu derrubo aquela teoria. Então, a física clássica, ela propunha coisas, até você ter, por exemplo, a relatividade, que você derruba algumas coisas da física clássica, ou a quântica, que derruba algumas outras coisas da física clássica. Então, todas as ciências, elas propõem uma verdade, elas vão derrubando. A matemática, ela é o contrário. Ela fala, suponha que isso é verdade, e isso também é verdade. Usando a lógica, essas duas coisas juntas inferem que essa terceira coisa é uma verdade. Por isso que a matemática que o Euclides fez na Grécia 2-3 mil anos atrás, ela ainda é verdadeira. E a física que o Newton fez 200 e poucos anos atrás já teve complemento. Aqui acaba, aqui acaba a participação do nosso querido convidado. Você está notando? Que ele está dizendo que a matemática é construtiva e a física é destrutiva. É destrutiva. Ele Foi falou só com eu. todas Mas as só letras. eu que ouvi isso. Mas no bom falou sentido. com todas as letras. Mas no Eu, bom por exemplo, sentido. vejo uma vaca verde só de um lado. Que só um lado é verde. Então, assim... Eu fiz ele rir, cara. Nunca vi ele rir. Eu nunca vi ele rir. Bonitinho. Nunca vi você rir. O ponto do Carlos é exatamente esse, assim, como que seria possível alguém saber do sapato que tá ali em cima? Tem várias possibilidades. Alguém plantou o sapato e combinou com ela. Sabe, você começa a pensar um monte de coisa. Só que se você alega a honestidade, que eu acho que isso que é importante deixar bem claro. Assim, isso. Se você supõe, se você parte do princípio da honestidade de todos os relatos, ou do volume de relatos, porque uma vez que você só consegue se basear em relatos, existe a possibilidade do relato ser falso ou o relato ser verdadeiro. Mas por que ela mentiria? Como ela mentiria? Quem que plantou o sapato? O que foi feito? Todas essas possibilidades... Aí entra o conceito da massa crítica. Exatamente. Se você tem um caso de uma pessoa que teve uma visão, isso é debatível. Se você tem 50 mil, coisa aqui, 60 mil, 100 mil... Vira um pouquinho a vaca de lado. Gente, ó. Não. Você fechou? Não, você fechou o raciocínio, porque a gente tem que chamar a Denise pra... Só fecha o raciocínio. Mas pra fechar o raciocínio, assim... Eu tô gostando de ouvir. E é uma observação até pra quem tá assistindo, assim, porque eu me considero uma pessoa de mente muito aberta. E, ao mesmo tempo, eu me considero uma pessoa super cética. Eu sento para escutar com todo mundo que traz qualquer argumento de qualquer assunto. Mas com ceticismo. E desde que o Cassius passou, né, o teu canal, o conteúdo e etc., para mim, o mais valioso, o mais impressionante, o mais agradável
é ver a tua honestidade intelectual, a tua sinceridade, a tua abertura. O teu intelecto na hora trabalha Tô muito. começando a gostar dele. Pô, até agora, assim, tem gente que fala assim, tem esse conteúdo aqui dessa pessoa que viveu essa experiência mística, essa experiência ufológica e etc. E muitas vezes, o Cássio sabe, a gente já conversou sobre isso. Muitas vezes o que as pessoas trazem, assim, é fumaça, ou é coisa, sabe, que tem 30 outras explicações possíveis. Pouca gente tem esse ceticismo de mente aberta que nem você, de virar e falar, não, deixa eu escutar a história. Pode ser A, pode ser B, pode ser C, e o Carlos, mas deixa eu escutar. O Carlos é elegante. Elegante. Então, assim, eu adorei ver os seus conteúdos, as suas coisas que eu falei. Todas as pessoas que eu vi no seu canal, eu sinto verdade no que elas falam, sabe? Não é aquele cenário da pessoa que, deixa eu tentar aparecer lá pra contar uma história. Não. Elas genuinamente viveram aquilo. A explicação, eu confesso que eu não sei, eu tenho que entender, a gente tem que absorver, estudar, mas eu não sei. Só que elas estão relatando a verdade. E a sua forma de conduzir a conversa, de perguntar, de entender, é extremamente honesta, é extremamente verdadeira. Isso é muito bom. Pode deixar ele... Vamos dar um comercial e o Dato a não. gente vai embora. Não, pode deixar. Deixa ele aqui do seu ladinho. Ele pode continuar. Ó, ele é santista. Mas é verdade. Pra quem tá... Assistam o canal do Carlos, assistam as outras entrevistas que ele fez, não só aqui, assistam os relatos das pessoas, porque é isso, assim, é essa postura que é a postura verdadeiramente científica. De falar, deixa eu escutar. Porque se essa história for verdadeira, a gente tem que talvez derrubar algumas das coisas que a gente acredita, né? Como já foram derrubadas na história de todas as ciências, menos da matemática, de todas as ciências, já foram derrubadas teorias quando você tem evidências... Derrubou tudo, que nem dominó. Ele derruba que nem dominó ou ele vira vaca. Raquelzinha, vamos dar um presente pro nosso querido convidado, que até agora a gente não deu, ele tá morrendo de fome, tive que dar pão pra ele não queria falar e tá acabando o tempo. Aceita nosso presente com carinho. Muito obrigado. O nosso muito Viva obrigado Pop, de coração pra você. De coração, muito pra você. obrigado. Muito obrigado. Tem pipoca até, você pode assistir o Macaco Neutro, a gente vai assistir Você pode revisar suas entrevistas. Revisa as suas entrevistas, comendo pipoca e fazer entrevista também. Tá Muito bom? obrigado. Pode deixar no chão aí, irmãozinho. Bom, estamos aqui na mesa agora com a Denise. Não sei se vocês perceberam, o Dalto se transformou em Denise Reis. Um passo de mágica. Porque a gente está falando sobre coisas místicas, né? Afinal, dimensões diferentes, alienígenas do passado. Inclusive, achei o narrador ontem, o cara que faz a chamada, o Ângelo Visarro. Sim. Tirei tanto sarro dele, não posso falar aqui, infelizmente. Eu tenho 9 anos de alienígenas do passado. Você também. Ela era diretora. Tinha esquecido. Ela foi a diretora. Ela foi a diretora? Diretora. Então. Por 9 anos. E o Ângelo tem aquele vozeirão, né? Oi, Cassius, como vai? Tudo bem com você? Alienígenas do passado. A gente combinava tudo, eu e o Ângelo. Bonitinho. Ele tá lá na Unidub agora, trabalhando direto. Encontro bastante. Bom, a Denise tem aqui alguns questionamentos pro Carlos agora. E o Nélio vai dar continuidade também no nosso roteirinho. Beleza? Dê, fala um pouquinho mais alto e manda ver. Jesus, eu vim aqui só assistir. Veio só assistir, mas Foi agora pega de tá surpresa. participando. Vim só assistir você, Carlos, vocês todos. Então, puxa, né, a EQM, né, um assunto tão matematicamente provado, né? Quintessenciado. Eu curto muito o seu canal, Carlos. Gosto muito da maneira como, né, a maneira brilhante como você aborda todos, porque às vezes a pessoa chega lá e tem um relato pequeno e você esmiuça aquilo de uma forma que realmente esse é o seu talento. Desculpa, gente, eu saí de uma faringite e vai tá falhando aí. Peraí, dá a porra do negócio lá pra ela espirrar, né? Tá tudo bem, só uma aguinha aqui, tá bom. E aí isso é que é o bacana, né? Porque isso envolve a pessoa, é isso que faz você pensar e refletir no assunto. E é onde muitas pessoas com questionamentos internos, às vezes, a pessoa até com tensões na vida, com problemas, aquilo acaba minimizando quando até se esvaindo. Essa é a mágica do canal, eu acho, do canal, afinal, que somos nós, né? E um exemplo disso, por exemplo, rapidinho, tem não tô lembrada dela agora, mas uma pessoa que você entrevistou, que ela tinha um relato muito pequeno, que
que foi um choque elétrico que levou ela à saída, né? E aquilo, de repente, ela estava abrangendo aquilo de uma forma riquíssima através da sua intervenção. Tem duas razões para isso. A primeira situação é que às vezes a pessoa só se lembra durante a entrevista. Sim. E a segunda é que muitas vezes a pessoa chega, como é natural, na defensiva, porque ela passou a vida inteira tentando contar isso e sendo chamada de alucinada ou qualquer outra coisa. Sim. E a pessoa, num certo momento da vida, ela fala, bem, eu convivo com estas pessoas. É melhor eu aquietar esse lado da minha vida, não falar sobre isso, porque eu quero estar bem com elas. Né? Então, mesmo quando essas pessoas vão dar entrevista, elas não chegam contando de A até Z. Elas contam uma parte, né? Porque aí é um achômetro meu. Elas também têm uma certa dúvida sobre até onde devem ir. Aí, dependendo da minha percepção, elas vão detalhando mais. Sim, isso é... Sem contar que você se emocionou no episódio da Márcia, se eu não me engano. Coisa que você costuma se emocionar, mesmo sendo um físico, com um matemático do lado. Eu não entendi se mesmo sendo um físico. Exatamente, né? Como se não tivesse sentimento. Beleza. Acho que eu vou embora. Não! Não, fica aí. Eu te entendo. E teve um momento... Ele não se emociona, ele nem responde pra mim. Ele responde quando ele quer. E... que foi a Márcia que foi assaltada, que ela salva o namorado. Sim. A amiga. É que Amiga. o que ela fez é algo Surpreendente, né? maravilhoso. Ela se coloca no lugar da vida da quem da faz isso? É. Sabe? Então, de fato, não foi só a emoção, porque a emoção ela existe em incontáveis casos. É que normalmente a pessoa está contando e eu estou emocionado desse lado aqui, eu não estou me mostrando, né? Você que trabalha o switch? Na verdade... O teclado? Não é edição ao vivo, a edição é toda depois. Entendi. Eu tenho as duas imagens separadas e eu edito. Caramba, fica muito bom. E aí, na verdade, eu não só achei maravilhoso o que ela fez, eu achei importante dizer que era maravilhoso. Sim. Eu senti necessidade de eu afirmar isso para mim, não para ela não precisa. Não, e nesse momento você acabou com a gente desse lado. Acredite. Falando de emoção... Você começou a chorar, todo mundo chora do outro lado. E aí você só vê aquele monte de coraçãozinho, porque o povo não consegue nem responder direito. Não sei se você sabe, mas cria muitas emoções. Cria, demais. Já chorei muito e já ri. Já ri muito. Também com alguns relatos, dei muita risada. Também ter esse lado, né? Assim, quanto mais você vai trabalhando, né? E isso vale para todos nós, para mim também, você vai ficando mais à vontade, vai ficando menos temeroso de errar. Verdade. Né? E eu acho que a conversa vai ficando mais agradável para quem escuta. Muito. Dê, você tem uma pergunta? Ou tinha? Não, eu tava justamente querendo falar isso, assim, do como ele deixa aquele ambiente, assim, fazendo esse assunto se tornar mais natural. Porque, na verdade, é uma coisa natural. É uma coisa natural, mas o que acontece? A vaca é sempre do lado... do lado verde. É natural nesse lado, né? Nesse sentido. Né? Não, mas eu entendi o ponto da Denise, é isso, assim, a pessoa, talvez se ela for conversar comigo num churrasco, ela não vai se abrir. Ela não vai falar, ela não vai, ou se ela contar, ela vai contar só a superfície. E a tua condução faz com que a pessoa baixe a guarda. Eu vou falar sobre o Santos, que eu odeio o Santos. Agora eu vou embora. Agora nem convida, cancela o convite dele. Aí, o que acontece? A entrevista é um processo. Tá? Então, o que a pessoa está assistindo em casa é o final do processo. Então, tudo começa a pessoa entrando em contato com o canal. Certo. Aí existe uma conversa escrita
que vai e volta, até o momento que passa a ser uma conversa por vídeo. E essa conversa por vídeo, a pessoa vai contar a história dela. Eu vou fazer as perguntas, ela vai me conhecer, ela vai, pouco a pouco, se sentir mais à vontade, né? Até que chega o momento da gente marcar a entrevista. Sim. Então, é feito... Tem uma entrevista prévia, no caso. Tem, às vezes uma, às vezes duas, às vezes três. Já tem um trabalho. Para afinar bem. Sim, tem gente que está para dar entrevista há 2 anos. Eu E tô que há de vez 4 falando com você. E de vez em quando conversa. Tem gente que deu mais de uma entrevista para o canal e no final desistiu que ela fosse publicada. Então, a gente também tem que ter essa compreensão de que ninguém está brincando com a vida de ninguém. Sim. O que é exposto é algo de muita intimidade, então essa intimidade deve ser reverenciada. Como também já teve 3 casos da pessoa, mesmo que ela tenha dado autorização, que ela tenha feito entrevista, que tenha sido publicada, se amanhã todo mundo pedir para retirar as entrevistas do canal, elas serão retiradas e o canal fechado, sem nenhuma dúvida. Caraca. Você quer me fazer chorar aqui? Eu odeio isso. Você chora? Porra! Chora. Eu não sou físico. Você sabe que pronto. É mole. É mole, tem que escutar isso. Você sabe que a minha avó, ela fez um relatinho para mim há muitos anos. E eu, depois que eu vi o seu canal, falava, nossa, imagine o Carlos esmiuçando isso. Não, porque você tem essa coisa, né? Você esmiuça o assunto, abre a oportunidade, né? Da pessoa se expressar na sua maior, sem esgotar. E ser neutro ainda. Isso é que é o legal, sem esgotar e ser neutro. A abordagem científica, ela é muito simples. É simplesmente você ter a decisão de não infectar a informação com a sua opinião. É simples. O que a gente precisa ver nos podcasts por aí. A impressão que dá é que todos os podcasts têm a mania de chamar o convidado e passar aquilo que ele quer pro convidado. É ao contrário. O convidado tem que falar. Aqui, por exemplo, vai ter um corte. O convidado tem que falar. Sim. E tem que passar a informação. Pô, se eu estou chamando você, fazendo você sair de casa para vir no meu podcast, eu fico falando o tempo todo, fazendo brincadeirinha, outro corte. Então, chega uma hora, cara, que ninguém aguenta mais. E isso você acaba levando para sua entrevista lá na hora, com muita sabedoria, com muita intelectualidade e muita educação, acima de tudo. Porque se a pessoa não responde aquilo que você quer, entre aspas, ou aquilo que está dentro do roteiro, você já... Tá, entendi, compreendi, pula para a próxima pergunta. Isso é de uma educação... Mas eu acho que propicia a pessoa abrir o coração naquela magnitude, assim como que aqui temos um matemático que falou, a gente vê verdade. E a gente vê verdade. E é um canal que cura. Então, porra. Eu vou O que eu posso dizer é que, na verdade, eu venero as pessoas que eu entrevisto. Muito bom. Porque elas são o caminho para eu atingir o conhecimento. Se não houver essas pessoas, eu não tenho como chegar nesse conhecimento. Pode fechar agora. Obrigado a todos, obrigado, até o próximo episódio. Um beijo no coração. Pô, não precisa falar mais nada. Você é um gênio. Jamais. Não, isso é impressionante. A gente está de frente, 2 grandes mestres. Não, pode deixar. São... O holofote nele. Não, você também é. Você também É só metade da vaca. É, só metade. Só um lado em um momento do tempo. Em um momento do tempo ainda. Não, mas se a gente ainda tem mais alguns minutos, na verdade eu queria fazer uma observação e 2 perguntinhas que estão mais ou menos conectadas com você. Eu acho maravilhoso essa imparcialidade de você falar, eu não quero contaminar o objeto de estudo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é impossível que a gente não tenha nossas próprias ideias e conclusões. Eu queria ouvir de você, depois de todas essas entrevistas e essas conversas, o que te deu de estalo de você falar o que são esses seres com os quais as pessoas interagem e conversam? Ou, dado que todos esses relatos são verdadeiros, como que isso impacta a consciência? De onde nasce a consciência? Se ela não é material?
Então, assim, por mais que... Eu sei que você nunca vai publicar isso como uma conclusão. Essa que é a tua responsabilidade. Não é virar e falar, por conta desses relatos eu concluo isso. Mas é falar, por conta desses relatos, eu acredito, eu tenho um viés de pensar isso. Qual que seria a tua conclusão sobre as criaturas com as quais as pessoas interagem durante suas experiências e sobre a consciência humana de maneira geral? Ele caprichou, né? Geralmente eu faço esse tipo de pergunta quase no final. E ele fala, Você passou para ele. não, ele roubou esse sapé coxo. A única coisa que eu afirmo cientificamente é que a consciência não está obrigatoriamente restrita ao corpo humano, conforme nós já falamos. Mas é uma consciência individualizada. Cada pessoa tem a sua consciência, só que não está restrita ao corpo, na tua visão. Sobre ela ser individualizada ou não, tudo leva a crer. Eu não vi em nenhum momento, porque são várias experiências desse tipo, da pessoa ter visto algo que só ela poderia ter visto, não vi nenhuma informação que me fizesse pensar de forma diferente com relação a isso. Agora, eu acho que todo cientista, em qualquer tipo de pesquisa, existe o que você pode dizer, né, cientificamente, e existe a sua intuição. A intuição, ela é formada a partir das experiências anteriores e da sua observação das experiências atuais. Uhum. Né? É por isso que o cara vai... eu vou cavar aqui porque talvez aqui eu encontre uma ruína. Por que ele acha isso? É a vida dele que trouxe um conhecimento meio difuso na cabeça dele que fala, vai ali. Né? Então, o que eu vou falar agora não é nada... É uma sensação, tipo, vamos olhar para esse lado aqui, que tem vindo muita coisa. Chega a ser quase uma intuição. O que eu sinto é o seguinte. Primeiro, a sensação muito clara. Não estamos sozinhos. Existe uma organização fora daqui. Tem uma organização. É uma organização que cuida do que existe aqui. Corremos riscos. Há uma preocupação com a forma individualista de não notar a existência do outro, com as consequências que isso pode ter. Há uma preocupação que eu noto de infinitas formas com que não cheguemos a um ponto irreversível. E há uma interconexão entre todos nós, mesmo aqui, que nós aqui temos maior dificuldade de perceber. De percepção. Né? Essas são algumas coisas. Todas essas informações, elas vão moldando na minha cabeça a direção para onde a gente deve olhar, o rumo da investigação. E essas informações são moldadas pelas entrevistas e, importante, pelas entrevistas que também não são publicadas. Porque tem pessoas que contam, que dão informações, mas que não querem ser. E que eu chego a conversar, que desistem de ser entrevistadas, mas essas informações, também somam né, nessa percepção. E tem o reboot também, né, Carlos? Que para mim foi um reboot. Sim, porque você viveu a sua experiência. Eu que não vivi, eu chamaria de um processo mais lento, mais gradual, mais pouco a pouco, passo a passo. Quando aquela mulher contou tudo aquilo, aquela vidente olhando para a foto lá atrás, e ela falou sobre
coisas que ela não teria como saber porque só aconteceriam depois, isso sim foi um murro na boca do meu estômago. Foi quando eu percebi que a ciência não tinha condições de resolver tudo, de dar todas as informações disponíveis, porque ali estava claramente um exemplo de que o tempo não era somente linear como eu pensava que fosse. Eu sei que o tempo está curto, mas eu posso fazer só mais uma pergunta? Deve, amor. Isso Pode. implicaria um certo determinismo, concorda? Não, porque para mim está claro o seguinte, assim, eu vou falar isso, isso não tem valor científico que eu vou falar. Sim. Tá? Você ensina uma criança que ela não deve fazer isso, aquilo, porque você está enxergando coisas para frente. Tá. Mas a criança ainda escolhe o que ela faz. Tá. Então, existe uma interconexão, como se essa interconexão levasse a informações chegarem a nós de forma que soubéssemos para onde é melhor ir, mas a decisão de ir ou não é nossa. Então, existe o livre-arbítrio sempre. Sim, entendi. Então, assim, é como se na tua visão, não é que estava determinado que a garota ia ligar para os pais, mas que a vidente, de certa forma, talvez não consciente, enxergava que ela perceberia que talvez os pais estão sentindo falta e que é inevitável que ela conecte. Então, assim, não é que ela enxergou o futuro, mas que ela enxergou aquilo como a maneira mais plausível de como o futuro se desenrolaria. Tem duas formas de pensar. Uma é de imaginar que ela mergulhou no rio, então o que ela viu era, de uma certa forma, presente para ela e não o futuro. Mas aí isso implica determinismo. O determinismo leva em conta o tempo linear. Tá. E aqui nós estamos falando de um tempo não linear, um tempo onde não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Mas você pode até chegar a pensar que talvez aquilo tenha sido ocorrido desse jeito para que, de uma certa forma, essa informação chegasse aqui e agora e que nós pudéssemos compreender a relatividade do tempo. Se, mesmo ela vendo o que podia acontecer, mesmo se o que acontecesse por causa do livre-arbítrio acontecesse de uma forma um pouco diferente, talvez eu não ligasse os pontos. Talvez para que eu pudesse ter a compreensão de uma informação, precisasse acontecer de uma forma que eu interpretasse como havendo uma situação em que o tempo não é linear. Entendi. Ou seja, é tudo sempre absurdamente, potencialmente mais complexo e sutil e simples do que parece. É complexo, Perfeito. sutil e simples. Denise. Desculpe, fez sentido? Entendi a resposta, sim. Então, Carlos, eu queria falar com você sobre uma pergunta que você faz em quase todas, se não todas. A palavra está com você. Sobre... você questiona, você acha que isso foi planejado? Porque, assim... Que é o reboot que eu falei. Do Eben Alexander, do céu... Uma prova do Uma céu. prova do céu. Para mim, ali fica perfeito, fica completamente explicado realmente que aquilo foi uma EQM patrocinada. Porque ele fez isso para uma... Causada. Sim, patrocinada Sim, mesmo. sim. Eu acredito. Patrocinada no sentido da palavra mesmo. Foi arranjada, foi levado, foi instruído, foi visto, o que viu, porque ele teria essa condição de passar, né? Um livro que roda aí o mundo. Então, uma pessoa cética, um neurocirurgião, né? Tanto que no final, quando ele recobrou tudo, conseguiu voltar, ele foi ele mesmo pegar todos os exames feitos nele mesmo. Eu estava offline, né? Então, e você sempre faz essa pergunta, né? Você acha que isso foi planejado?
E aí eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essa Então, pergunta. na verdade, essa pergunta, ela nasceu das entrevistas, quando eu comecei a notar que muitas pessoas falavam que durante a experiência de quase morte tinham estado conversando com uma pessoa que dizia para ela, mas você escolheu isso. Você escolheu passar por essa experiência. Isso foi arranjado, foi planejado. Isso se repetiu tantas vezes que eu comecei a perguntar também, né? Essa coisa é maravilhosa porque tem a ver com a pergunta que você faz sobre o determinismo ou não. Eu percebo que existe sempre uma direção a seguir. Plano, Né? Mas uma direção que toda ela tem a ver com o livre-arbítrio, sabe? O tempo todo nós temos a escolha, porque tanto é que uma das coisas principais que eu acho que vem à tona nas EQMs é a falta de julgamento. A ponto de, uma vez eu li num livro, isso não aconteceu comigo, mas eu achei lindo, li num livro norte-americano, não me lembro qual, a pessoa estava vendo o filme da vida, e comentou para o ser que estava ao lado dela, aqui eu não fui bem, né? E o ser falou para ela, você estava em treinamento. Maravilhoso. Sabe? Nem naquele momento que ela passou a bola pingando na frente do gol, ele não chutou para o gol. Então, nunca existe julgamento. É sempre a pessoa que... existem formas diferentes de dizer. Tem gente que fala que quando a pessoa sai daqui e ela nota o quanto ela é interconectada com todos, inclusive com as pessoas que ela prejudicou, ela não aceita a si própria. O que ela fez. Um outro jeito de entender é que isso tem um físico norte-americano, que é o Thomas Campbell, que o Mário Jorge tão bem cuida aqui no canal dele, do My Big Toe. O Thomas Campbell, ele nunca teve uma EQM, mas teve várias experiências místicas, e ele desenvolve uma história. Você gostaria de ver a entrevista dele? Vou te mandar. Onde ele explica Deus como sendo... O que é Deus? Ele explica Deus como sendo... digamos assim, vamos chamar uma energia com intenção, como se fosse assim, mas que o objetivo de Deus é acumular conhecimento. E que nós somos como tentáculos de Deus, pedacinhos de Deus, em busca do acúmulo de conhecimento. E que... aquele que volta para o núcleo? É essa a história? Tem um que volta para o núcleo, que você contou naquele Desvendando. Todos voltam, de uma certa forma. E o que é voltar? Também é uma questão. O que é voltar? Voltar é como que como eu entendo hoje, isso para mim ainda é um pouco misterioso. O que é voltar? Se interconectar, entender e sair de novo. Não sei, talvez seja isso. Mas, de qualquer jeito, ele conta que o objetivo é o conhecimento. O conhecimento, você precisa experimentar a vida. E que nos seus vários níveis, nós estamos experimentando a vida como sendo parte de Deus. Né? Então, quando você experimenta a vida, você experimenta, você escolhe fazer isso ou aquilo. Então, esse processo de escolhas, ele termina na hora que você morre e recomeça. Fora daqui, de novo aqui, em outro planeta, onde quer que seja, mas somos todos nós pedacinhos de Deus, experimentando, levando conhecimento, porque o objetivo de Deus é a diminuição da entropia, sabe? Que é a organização, porque cosmos quer dizer ordem, né? É o contrário de caos. Então, quando você olha, qualquer matemático, ou até mesmo matemático, olha para o universo e fica... Nossa, que vaca virada ao contrário, sempre verde do mesmo lado. Olha para o universo e fica encantado. O universo é encantador. Como que isso deu certo? Porque é lindo, né? É isso. O que mais que eu posso dizer? Não sei. A gente te ama. Muito obrigado. Eu amo vocês também. Porque você sabe que nós nos amarmos é uma atitude quase egocêntrica, né? Porque somos todos um.
Somos todos um. É verdade. Que maravilha. Perfeito. Muito obrigado pela sua Maravilhoso. participação aqui com a gente. Maravilha. E quem não conhece o canal e as suas redes sociais, como que o pessoal aqui que está assistindo pode Fala do seu encontrar? canal principalmente. Tem as redes sociais que é a mesma, né? É a mesma. Na verdade, eu não sou de uma geração que está ligada nas redes sociais. Eu sou discreto na minha vida pessoal, muito discreto. Só o canal. É só o canal. Que é, afinal, o que somos nós. Que inclusive abre com aquele um som harmônico de piano, Sim. mas tem aves no fundo, não tem? Aves. Tem som de ave. Eu escuto Não. sempre. Não. Na verdade, Você mora num andar alto? Você gravou? Foi você que fez aquele som? aquele som, na verdade, foi minha filha caçula que tocou uma música chamada Celestial Voices, uma música linda, não me lembro o autor, e que aparece no primeiro vídeo em que eu falo sobre a física e a EQM no canal, e é o final... É o... tum. Exatamente, que aí eu dei uma somada, uma esticada, mas é um acorde, É um acorde, é só um acorde. Mas eu escuto pássaros ali. A sensação que eu tenho é que as EQMs, os canais, nada é por acaso. É como se fosse parte de um grande esforço, onde existe uma sensação, um caminho a seguir, que para mim é o do amor. E que, ao mesmo tempo, nós sempre teremos o livre-arbítrio de fazer as coisas de uma forma amorosa ou não. Esse livre-arbítrio sempre teremos. Não sei onde... Veja só, se existe uma intenção e existe o livre-arbítrio, até que ponto eles fazem valer a intenção, tipo, deixa eu chamar essa pessoa de volta porque ela está se distanciando do que ela queria fazer. Existe um momento em que ela fala, não, eu não vou fazer nada porque ela está escolhendo não fazer o que ela disse que ia fazer. Não, eu vou chamar de volta porque ela está se distanciando demais. Essa é uma questão interessante, porque é onde para o que foi planejado e passa a valer só o livre-arbítrio. Essa é uma coisa que eu acho que nós nunca saberemos. É isso. Maravilha. Acho que se conecta um pouco com o que você falou, né? Conecta, com certeza. Carlos, obrigado. Continue a nadar, continue fazendo o que você faz, e é uma coisa absurda. A nadar. A nadar, porque é uma brincadeira dentro da dublagem, que é a Dolly que fala isso. Continue a nadar. Adoro a Dolly. Ela sempre esquece das coisas, eu sou muito parecido com ela. Aí, na verdade, a gente quer te agradecer pelo instrumento que você é e você não sabe. E por tudo aquilo que você representa para essa sociedade que é apaixonada por você agora. E não só você, obviamente, mas pelo assunto que clareou a nossa mente e tirou a gente de um sufoco danado. Eu digo por mim, né? Porque por anos fica guardando aquilo como se fosse um louco e comenta às vezes com alguém, a pessoa vira e fala para você, você é maluco, Cássio? Eu sinto que nesse momento a gente só pode te agradecer de verdade, os seus seguidores agradecem, eu falo por ser seguidor, a Denise também, eu acredito que sim. Sim. E muito obrigado por vir no canal, que é um canal de gente maluca, gente deslocada, que fala sobre dublagem, mas fala sobre vida e fala sobre verdade. E o Afinal, ele tá dentro do Macaco Neutro no sentido de verdade e de vida. A gente não fala sobre dublagem, a gente fala sobre a vida das pessoas e a gente deixa elas falarem. Então, o grande barato da vida enquanto vida é saber das histórias enquanto vidas, enquanto vivas, né? Depois da morte a gente vai tentar descobrir alguma coisa com você, por exemplo. Então é isso. Dê, alguma coisa para falar? Considerações finais com ele? Olha que coisa engraçada isso, né? Que falou da dublagem. E tem uma coisa curiosa, inclusive. Eu tenho uma personagem que eu dublo para o canal History, que é um programa de leilões. E eu dublo ela há muitos anos, né?
E esse é só o programa, a gente dubla só o programa. Incrivelmente, uma vez a gente foi fazer um relato, dublar um relato do casal, um pouquinho da vida particular deles. E, inacreditavelmente, ela descreveu que ela teve uma EQM na vida dela. Tá tudo interconectado. Pois Tudo interconectado. Aqui Nossa, não junta conseguia a sair. EQM com a dublagem para mim. Essa é muito legal. E já que você também mencionou a Dolly, Dolly. eu tenho uma amiga do meu coração, que é uma irmã para mim, que é a Madalena. Ela mesma se auto-intitula Dolly, ela fala, continue a nadar, porque... E foi ela, a Madá, beijo, Madá, te amo, foi ela que me apresentou o seu canal. E nós somos super ligadas, nós estudamos o seu canal, inclusive, né, nos nossos assuntos, nesses teores. E também, da minha parte, gostaria muito, assim, de agradecer, cara, realmente. Você tem uma missão, embora você diga, nossa, não, eu só levo, tal, não, é uma missão sua, com certeza. É um propósito, né? É um propósito, é algo no qual realmente faz muito Pode ser um propósito egocêntrico, né? Orgulhoso, né? Mas eu acho que no sentido verdadeiro, real da palavra... O que você faz por nós... Faz muito bem para muita gente. Você não sabe, você não tem ideia. De verdade. E eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Porque uma coisa é você ser fanático. A gente não é fanático pelo canal, nem por você, nem pelo assunto. Mas ampliou. É como se alguém abrisse, batesse na porta, ela, abríssemos e... Tem vida do outro lado. É só isso. Então, é como se você falasse, gente, olha, tem vida. Não é engraçado? Porque essa mesma gratidão eu sinto por vocês. Que vocês que tornam o canal uma realidade. A mesma gratidão. Puta que pariu. E é a história né, de estar interconectado. Acho que sim. Porque quando a gente chega, vai ver uma entrevista, né? Ver você falando com a pessoa, é um ambiente ali que você criou, né? E então você adentra esse ambiente, você já começa a ter download, assim, espontaneamente. Pois é, você, eu não, né? Então, é isso que eu quero dizer, que vocês são a minha porta de entrada para o conhecimento. Nélio, antes Muito que eu bom. comece a chorar. Vai. Não, é só realmente assim, agradecer a sua gentileza e delicadeza, né, de vir aqui compartilhar a história com a gente, não só hoje, mas também de todos os entrevistados que você trouxe, e deixar a recomendação aí, independente do que você acredita, gosta, conhece, entende, vale muito a pena escutar as conversas, algumas conversas que o Carlos tem com o pessoal, para exposição, né, para ter mais um elemento na prateleira de você que quer avaliar o mundo, entender o mundo, falar o que existe, né? Leve em consideração todas essas conversas e entrevistas. Obrigado pela participação e por ter vindo aqui falar conosco. Eu que agradeço a todos vocês. E aí, para quem quiser encontrar esses relatos, como que o pessoal encontra você no YouTube? É só escrever, afinal, o que somos nós. Afinal, vírgula, né? Porque ninguém... eu tenho que colocar uma vírgula. Na verdade, dentro do YouTube, se você escrever @ afinal, o que somos nós, tudo grudadinho, Aparece. já chega no canal. Boa. Maravilha. Muito obrigado, hein, cara. Obrigado, Grande Carlos. prazer. Obrigado, de verdade. Estou cumprimentando aqui o matemático. Tentei passar. Olha, só de um lado da vaca, hein? É isso aí, gente. Precisamos fazer uns agradecimentos. Então, temos que fazer um agradecimento ao nosso querido patrocinador, a Viva Pop, ao Dalton Baroni, que deu o seu lugar para Denise Reis hoje. Muito obrigado, Dalton. A Raquel Sabença, que está com a gente. Pela primeira vez eu falo no nome da coitada que segura as dálias. E, né, antes que alguém tire essa planta do lugar, né, ao nosso querido João Luca, muito obrigado. João Marcelo, meu filho, sempre pela colaboração, ajudando em tudo. A Dom Studios, ao Rodrigo Cáceres, que apesar de distante está sempre perto da gente. A Marta Volpiani, nossa grande amiga artística, que sempre nos ajuda muito. E a você que segue a gente e curte o Macaco Neutro Podcast. Vamos lá, e eu convido você também a seguir a gente nas redes sociais. No Instagram é @macaconeutro_podcast.
No TikTok também, @macaconeutro_podcast. E no Facebook é a página do Macaco Neutro Podcast. Até o próximo programa. É isso aí, muito obrigado. E também a gente não pode esquecer aqui da Denise Reis, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Obrigado novamente, Carlos. Forte abraço, até o próximo episódio. Um beijo no coração de todos vocês. Um abraço.